A pergunta que sempre aparece é: qual artesanato dá mais dinheiro? Ou qual profissão dá mais dinheiro? Qual especialidade dá mais dinheiro? Né? Você já deve ter ouvido isso 1000 vezes na sua vida. E tem um cara que, esqueci o nome dele agora, alguma coisa Jordão. É um cara aí que treina empreendedores, dá umas dicas boas, sabe? É um cara com bastante dinheiro, bastante visão. E ele falou um negócio num vídeo que eu gostei demais, que é assim, naquela transição, né, que a gente tá do ensino médio, da faculdade, e tem que escolher uma carreira, né, todo esse estresse aí de vida que rola. Ele fala assim: olha, naquele momento que você tem que decidir o que que você vai fazer na sua vida, escreve num papelzinho as opções. Vou vender, fabricar potes de vidro. Vou trabalhar numa pet shop. Vou ser médico. Sei lá. Põe as opções, corta, dobra e faz um sorteio. Porque independente do que você escolher, você vai ganhar dinheiro com isso. Se você se disciplinar a ser muito bom no que você faz. Olha que forte, né? Então, até assim, batido já isso, mas é importante falar e falar e falar sempre. Tem médicos bem-sucedidos, mal-sucedidos. Tem comerciantes bem-sucedidos, tem outros mal-sucedidos. Tem professores muito bons, outros não. Tem veterinários muito bons, outros não. Então não depende do ofício em si, mas depende do seu empenho diante dele. Então, quando perguntam muito se dá para viver de artesanato, se ganha bem, né, esse tipo de pergunta, é difícil responder porque você tem que responder assim: qual é a sua produção? Quanto você vende? É muito difícil lidar com isso, e eu que venho das artes visuais, eu faço, inevitavelmente eu comparo demais o meio arte e o meio artesanato. Eu acho os artesãos muito mais legais. Porque o artista não tem a noção do tempo de produção, não tem a noção de custo direito, não tem assim, às vezes ele leva um século para fazer uma peça e ele quer que o cliente pague pelo tempo que ele ficou para produzir essa peça, como se o cliente estivesse preocupado com isso, entendeu? Então os artesãos, eu acho que eu tô mais para artesão mesmo do que para artista, viu? Os artesãos, eles têm uma outra visão que é muito mais dinâmica, é muito legal o artesanato, de verdade. Eu me identifico demais, muito mais com o artesanato do que com a arte, com os artistas, com esse meio aí de panelinha. O artesão, ele quer conversar, ele quer se comunicar, ele quer passar conhecimento para frente, ele quer aprender, ele quer ir em feira. O artesão, a felicidade do artesão é sair pelo centro da sua cidade carregado de sacola e material. Então o artesão, ele quer ir no correio, ele quer passar conta. É um mundo de dinamismo muito diferente do campo da arte. A arte acaba no fim ficando como hobby sempre, porque as pessoas não profissionalizam esse hobby. E o Dr. Lé Ribeiro, eu gosto muito dele, ele também fala que assim, o que você gosta de fazer como hobby, alguém está fazendo deste hobby a sua profissão. Olha que forte também. Então assim, se você gosta de pintar a tela, se você gosta de fazer escultura, se você gosta de trabalhar com cerâmica como hobby, alguém está fazendo isso para ganhar dinheiro, e não como hobby, mas como profissão. Então como é que você vai fazer do seu ofício, que a princípio é um hobby, virar uma profissão, né? Ter um salário, ter uma rotatividade. Então, qual é o artesanato que dá mais dinheiro? Não interessa. É aquele que você gosta, que você tem domínio da técnica, que para você é prático dentro das suas possibilidades, que para você existe um campo, um público-alvo, existe um nicho que quer adquirir esse trabalho seu. Então, é muito, e esse é o grande o obstáculo, assim, que a gente quer fazer tudo, 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 tudo. Meu Deus do céu. No apartamento anterior que eu morava, eu tinha matéria-prima para fazer cerâmica, gravura, biscuit, papel machê,
e sei lá, mais algumas coisas, pintura também, né? E no fim você acaba estocando coisa demais na sua casa. E por mais disciplinado que você seja, é um tempo perdido para tentar organizar, para tentar achar cada coisa. E uma coisa que eu aprendi é que estoque é dinheiro parado. Então a gente adquire muito mais matéria-prima do que sai em produtos, percebe? E, e assim, se você se der o trabalho de abrir teu armário, tua gaveta, sei lá, qual é a sua estrutura, e começar a ver a quantidade de matéria-prima parada, eu tenho muito essa mania, muito mesmo. Eu tenho uma gaveta que chama Um Dia Irei Usar. Você vê que você acumulou muita matéria-prima e não saiu em produtos. E você tem que pensar nisso quase como um prejuízo. Porque você teve o dinheiro para pagar essa coisa que está parada no teu estoque e não saiu, é um prejuízo, sabe? Às vezes é uma tinta que seca porque você ficou muito tempo sem usá-la. Às vezes é uma lâmina que perdeu o fio, sei lá, porque enferrujou. Nem sei se isso acontece com lâmina, mas é um exemplo. Então, a gente tem que tentar se disciplinar dentro do nosso ofício, o tempo de produção, a qualidade do serviço e a qualidade de atendimento com o cliente, tá? Eu não falo isso como exemplo. Eu sou muito folgadinho, sou mesmo, porque o que acontece comigo é assim. As minhas clientes, sei lá, 90% do meu público-alvo é mulher ou marido dessas mulheres dando de presente para elas. Então as minhas clientes, assim, elas são antigas. Eu tenho o costume de acabar fidelizando o cliente. Por um lado é muito bom e por outro lado é péssimo. Porque como é sempre em tom de conversa e a gente já meio que trabalha juntos há anos, né? Eu fico folgadinho. E eu fico com essa síndrome de, já é cliente, vou deixar para depois, sabe? Eu vira e mexe faço isso. É uma coisa que eu tenho que me regrar muito. E na verdade eu só estou expondo aqui pra gente tentar fazer um exercício de treinar isso. Mas que de fato o artesanato dá dinheiro, ele dá, viu? Dá mesmo, porque o artesanato é assim, você faz o seu tempo, você otimiza o seu custo, às vezes usando material reciclado, às vezes usando material de descarte por outro artesão ou algum outro ofício, por exemplo. Acontece muito no patchwork, né? As artesãs, elas pegam retalhos de costureiras. É resíduo, matéria-prima que é descartado de costureira, as artesãs vão lá e aproveitam. Eu agora estou numa onda de aproveitar materiais reciclados, porque o biscuit, para quem conhece, não tenho nenhum aqui para mostrar. Meio que a base dele é o isopor. Só que o isopor a gente compra, é assim. O que dá para substituir o isopor? Tô usando garrafa PET, tô usando papel, eu tô fazendo umas enjambrações aqui que eu tô gostando e tá dando certo. Mas então o artesão tem isso, ele não depende de outra pessoa, que pra mim é a melhor coisa do mundo. Às vezes assim, eu faço produtos que são personalizados, né? Caneca, chinelo. Então, o que é chato disso? Tem o custo da caneca para ser feita, tem o custo da arte para ser feita, tem o prazo de produção, o prazo de entrega. Então são obstáculos a mais que eu não tenho dentro dos produtos que eu mesmo faço. E assim, o único culpado disso sou eu. É muito bom isso. Então, você faz o seu tempo, você faz o seu horário, às vezes você trabalha. Eu vejo muitos exemplos de pessoas na internet que têm filhos, tem uma vida muito agitada dentro de casa. Às vezes vai fazer no tempo que as crianças estão na escola, ou à noite, que tem o costume de dormir mais tarde. Isso é uma coisa assim, geral entre os artesãos, todo mundo trabalha até altas horas. Então eu acho muito bom, muito vantajoso. Eu comecei a falar num vídeo que eu fiz um curso técnico em prótese dentária. E um belo dia, me deu uns 5 minutos, eu olhei para todo mundo que estava na mesa e falei, gente, todos nós estamos sendo treinados para fazer exatamente a mesma coisa. E, todo mundo é concorrente direto. Lógico, cada um vai ter dentro da prótese uma especialidade. Um vai fazer aparelho ortodôntico, outro vai fazer prótese total, enfim. Mas, assim, não é uma coisa que dependa de internet para divulgar o teu trabalho. Você não desenvolve um estilo, sabe assim? Então, o artesanato, ele é muito importante que você crie uma identidade, isso na arte também, né? Em qualquer coisa, na verdade. Mas você precisa ter uma identidade
que a pessoa bata o olho e saiba que você fez, que a pessoa goste, queira ter. Acontece muito comigo, as pessoas colecionam muito São Francisco, né? Então as pessoas querem ter um São Francisco meu para colocar ou na sua coleção ou dar de presente para alguém. E eu acho muito bacana isso, porque dentro do São Francisco de Assis, eu escuto demais as pessoas falarem assim, que as minhas peças são alegres, que a imagem do São Francisco é muito triste, é cabisbaixo, ou que os animais que acompanham ele são sempre os mesmos e os meus são mais variados. Então, assim, falam que a minha peça é colorida, que a minha peça é feliz. E às vezes que as pessoas me enviam fotos da coleção, tem gente que tem móveis em casa, né, cristaleiras, estantes inteiras só com São Francisco. O meu se destaca no meio daquele marronzinho todo, sabe, de São Francisco. Todos praticamente são iguais, né? Então, como é que você vai fazer para se destacar dentro do seu ofício? Isso que é mais importante saber, não se você, qual é o que dá dinheiro. Uma faxineira tem que saber fazer isso, uma cozinheira tem que saber fazer isso, uma massoterapeuta, um advogado. Metade do caminho é a qualidade do seu trabalho e a outra metade é a atenção com o seu cliente. De nada adianta você ter um trabalho impecável em questão de técnica e ter um atendimento péssimo, assim como não adianta você ter um atendimento maravilhoso e não ter um trabalho que faça jus a esse atendimento. Então não fica pensando nisso. Eu acho que a gente está passando por um momento lindo, mundial, de verdade. Que assim, as pessoas estão acordando para as coisas, sabe? A gente está começando a pensar, repensar muita coisa. Eu fui um cara que reprovou 2 anos no ensino médio, o maior estresse da minha vida. Foi esse maldito desse ensino médio. Eu não passava de ano de jeito nenhum, me formei em supletivo. E cara, eu não sei por que eu não fui logo pra esse maldito supletivo me formar e dar um chute nessa etapa de vida insuportável que a gente tem que passar. Foi um tempo perdido, meu, sabe? E aí entra na faculdade, aí vai fazer o quê? Aí fui fazer artes visuais, porque era a única coisa que eu sabia fazer, meu Deus do céu, eu ia fazer o quê, né? E, puta, fiquei um tempão lá também, e durante a minha graduação inteira, eu ouvia da família, eu ouvia de pessoas falando, tá, mas aí você vai fazer o que com isso? Cara, eu nem sabia, pra ser sincero, não sabia mesmo. E até hoje não sei se eu sei, viu? Então a gente tá repensando coisas assim, se essas etapas impostas pela sociedade. Ai, eu detesto falar desse jeito, mas é verdade. Essas coisas que a sociedade impõe na gente, sabe o que a gente tem que fazer mesmo? Os maiores milionários sequer têm. Às vezes não tem nem o ensino fundamental feito, cara. Será que a gente tem que fazer isso mesmo? Será que a gente tem que fazer mesmo a faculdade? Um mestrado, um doutorado? Será que a gente tem que fazer concurso público de verdade? Então a gente está num processo de repensar as profissões, repensar os ofícios, repensar a questão do meio ambiente. As pessoas falam tão mal do capitalismo, graças a Deus, o capitalismo existe. E agora ele se deu conta do problemão que virou aquele modelo antigo de produzir plástico, 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 de produzir um monte de coisa que deu errado. E os grandes empresários já viram isso e estão retrocedendo. Então a gente está numa transição de retrocesso, mas num sentido bom. Eu li uma matéria que estão investindo em redes de restaurantes veganos. Olha que lindo, cara. Eu não sou vegano de preguiça, eu falo isso. Eu acho lindo a causa vegana. Só que eu não sou vegano de preguiça, porque eu não sei onde comprar, eu não sei cozinhar. Mas os grandes empresários já viram que isso é uma tendência, lógico, pensando no capital, mas é uma tendência mundial para o bem, sabe? Então imagina se daqui a pouco o veganismo começa a tomar conta. Quem é que vai fornecer isso? O capitalismo, sinto muito, quem não gosta. Mas quem vai solucionar é o capitalismo. São as grandes empresas. A questão das embalagens. As grandes empresas estão vendo que não dá mais para fabricar plástico, garrafa de plástico tanto. Então já está vindo daqui para frente as embalagens feitas com composição sem plástico, biodegradáveis ou embalagens retornáveis. E isso tudo quem vai possibilitar para nós é o capitalismo, minha turma. Sinto muito. Adoro o capitalismo, tá? Polêmico isso, né? Então, assim, foque no que você é bom
e exercite muito. E uma coisa que eu tô vendo é assim, a necessidade realmente de pensar no marketing digital, pensar numa apresentação do seu produto. Não é pegar uma sacolinha de plástico, jogar o que você põe dentro e entregar para a pessoa. É colocar um mimo junto, colocar uma coisa escritinha à mão, sabe? A gente precisa fazer esse resgate da manualidade mesmo, sabe? Eu tenho por hábito mandar sempre uma carta para quem encomenda comigo. Eu sempre faço isso. Só que eu vou te falar que é um tempo grande que eu perco de escrever carta a carta, uma a uma. E numa época eu pensei em digitalizar isso e meio que imprimir em série. Ia me facilitar demais, mas aí eu acho que já perde um pouco o caráter pessoal que é o meu negócio. O artesanato ele é puramente lidar com a essência humana. Você passa a tua essência num trabalho e entrega para uma outra pessoa que quer isso. E você tem que fazer isso do jeito mais conectado possível e do jeito mais gostoso no processo. Tanto no processo de encomenda, processo de venda, como processo de entrega, de recebimento desse produto. Não tem coisa pior do que você receber uma caixa com o produto, acabou. Não tem um negocinho escrito, não tem uma surpresa, entendeu? A gente cada vez mais precisa lidar com a questão da experiência. A gente fica muito nessa coisa de internet, de computador, de WhatsApp, e a gente está perdendo, ao mesmo tempo que ela aproxima, a gente se distancia demais. Então como é que você vai pensar em aproximar o cliente de você, aproximar o seu trabalho no cliente, fidelizar o cliente de um jeito agradável, que não seja uma coisa maçante, invasiva. Então, independente do ofício que você tiver, treine o seu horário de trabalho, a qualidade do seu negócio, e é por aí que você vai ganhar dinheiro, não é qual é o ofício. Porque se fosse assim, todo mundo ia por esse ofício, ninguém ia estar pobre aí no mundo, ninguém ia estar com dificuldade financeira, ia todo mundo seguir o mesmo caminho, ia ser tão fácil, né? Então, treine o seu potencial. Eu sei que isso é autoajuda, parece, eu sei que você já deve ter ouvido isso muito, mas aconteceu comigo. Quanto mais eu fugi da minha essência, mais eu perdi tempo. E agora que eu tô retomando isso, eu vejo que realmente foi um tempo perdido, eu poderia ter ganhado muito dinheiro e não ganhei, porque eu fiquei indo na onda dos outros. É o efeito manada que se fala por aí. Não vá na mesma direção dos outros e manda ver, profissionaliza o que você faz bem, ok? Obrigadão.